Quem já viveu sabe, ou quem convive também sabe que a adolescência, gente, não é um período fácil. Nessa época da vida, é muito comum acontecer a desregulação emocional. E quem explica mais pra gente sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a psicóloga Nielke Nóbrega, ela, né, que participa aqui da nossa série de entrevistas sobre o que é preciso saber para cuidar dos filhos. Belíssima sempre, né, gente? Oi, Mara. Elegante. Bom dia. Sofisticada. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Depois dessa temática tão leve, né, das massagens, do autocuidado. Fala sobre adolescência, né? A gente entra com desregulação, algo bem intenso. E para começar, assim, eu queria trazer uma frase que eu ouvi em um determinado momento que é chocante, né? De um pai que disse: eu preferia que o meu filho morresse, porque eu não suporto mais conviver com isso. Nossa. E aí essa frase do pai, onde o filho já tinha sido internado várias vezes, tinha problemas com roubo, com tentativa de suicídio, né? E tudo de agressão a esses pais, tudo vinculado ao uso de cocaína. Então, é importante que a gente pense não só que a desregulação dos adolescentes também desregula, né, e de forma muito intensa essa família. Então a gente pode pensar que duro e começar a julgar e começar a fazer críticas em relação a esse pai, mas a gente não sabe dos nossos limites, né? Só quando a gente vivencia essa experiência. E aí eu queria compartilhar um pouquinho disso antes de falar da desregulação emocional, que está totalmente relacionada a eu tentar tirar de alguma forma essa dor emocional que eu estou sentindo e colocá-la numa dor física. Compensar, né, de alguma outra forma. É uma maneira que o próprio organismo, né, ele encontrou de lidar melhor, de suportar essa dor. Então é mais tolerável uma dor física do que uma dor emocional. Então por isso da automutilação, por isso das tentativas de suicídio, dos cortes, né, é uma maneira desse adolescente tirar. Mas, diante de toda essa temática densa, assim, né, é importante a gente lembrar do modelo biosocial, que ele está relacionado não só à questão biológica, mas também que essa instabilidade emocional da nossa personalidade que vai se formando, né, tem a ver com o ambiente que você está inserido. E aí a gente casa com todas as outras temáticas que a gente já foi trazendo aqui, de como é importante, né, essa construção de relação afetiva. Porque essa instabilidade emocional, ela traz uma desregulação, uma desadaptação a nível cerebral, onde o controle inibitório, essa impulsividade, a amígdala, né, cerebral, ela acaba tendo prejuízos. E aí, por isso, traz a influência direta no meu controle do comportamento. Combinado, há um ambiente, muitas vezes, onde as necessidades básicas da criança, elas não são suficientes, né? Então, eu estou com fome. E aí a gente vê a negligência de alguns pais em relação às crianças. Isso é um fator de risco, né, para a desregulação emocional. O ambiente, a agressão física, a agressão sexual. Então, é bem complicado a gente querer julgar e avaliar e consertar algo na adolescência quando isso começou bem na primeira infância, né? Bem no início da vida. Era até uma coisa que eu queria perguntar, né? Se essa desregulação emocional, Niel, que ela só acontece na adolescência ou também em adultos? Ela acontece em adultos também, porque na verdade a adolescência é o quê? Afirmação de identidade, né? Então tem várias esferas que a desregulação emocional acaba acarretando prejuízo: comportamental, cognitivo, afetivo, das relações interpessoais como um todo, do social. Então é aquele adulto, Mara, que ele sente, mas ele sente de uma forma muito intensa, né? Ele não consegue entender que a emoção vem e que ela vai, né? Então é como se fosse uma queimadura. Tem uma autora que fala, Marsha Linehan, que ela diz que é como se fosse uma queimadura, né? Tipo uma queimadura de sol, e ela diz que é uma queimadura emocional. Essas marcas ficam e é muito sensível, então ele não consegue regular, ele não consegue ter um nível basal no sentido do tipo, não, agora eu tenho que parar, a raiva passou. Não, a raiva é uma ira constante, né? Então por isso que a gente pode perceber que essa construção é bem na infância, mas assim, digamos que ela se modifica na adolescência, porque é quando a identidade está se firmando, e aí segue para a vida adulta. Essa desregulação emocional, ela se expressa somente através da raiva, né?
gente vê esses picos assim, né, de agressividade, enfim, né, que às vezes os adolescentes têm. É somente através da raiva, né, que ela vai ser expressada ou não? Também tem outras formas? Não, eu sempre brinco dizendo que a gente tem que lembrar das emoções desadaptativas como um todo. Por mais que elas sejam importantes, até a raiva também ela é importante, mas aí a gente está falando de uma emoção desregulada. Sim. Então não só raiva, mas raiva, medo, tristeza, nojo, tá? Aquelas emoçõezinhas básicas que a gente viu no filme Divertidamente, que traz as nossas memórias. Enfim, essas emoções, quando elas estão desreguladas, elas acabam proporcionando prejuízos. E aí vamos pensar, eu tenho um medo intenso de ser desaprovada, de não ser amada, e aí eu começo a achar que tenho que fazer tudo para você me aceitar. E aí, se você não me aceita, você vai exigindo mais de mim, eu vou me anulando para atingir o que tu quer. E aí eu vou me desrespeitando. Não deixa de ser uma agressão, né? Então, as outras emoções também estão só presentes. A gente associa muito a raiva por causa da agressividade, né? Mas essa questão da dor emocional, ela também está muito associada a medo, a tristeza. E aí é tão interessante como o organismo funciona, que o cérebrozinho da gente ativa, né? Do tipo assim, peraí, eu preciso que o meu sistema nervoso simpático atue para que eu possa lidar melhor com essa dor. Como? Quando eu faço isso, o cortisol e a adrenalina são ativados. Então eu consigo lidar melhor com o estresse emocional. Ele passa a ser estresse físico, que depois acaba combinando tudo e a gente tem uma desadaptação, né? Certo. Uma outra dúvida, né, também que eu tinha anotado aqui é sobre os sinais, né, dessa desregulação emocional. Como é que os pais eles podem identificar e como é que eles podem lidar com isso? Uma das coisas é os pais observarem. Por que meu filho age assim? Como é que ele lida com o não, né? O lidar com a frustração. Então, uma coisa que é bem importante é a gente validar a emoção deles. E aí, validar não quer dizer que você está sendo bonzinho e aceitando tudo. Não, Sim. Tem que ter limites, tem que ter regras. E um exemplo que eu gosto de trazer é, imagina um adolescente que acabou o namoro e está lá naquele choro, desesperado. Eu quero me matar porque, né, a vida acabou, bem padrão adolescente mesmo, bem na vibe deles. E aí os pais chegam, filho, bobeira, foi só um namoro que acabou e tal. Você vai passar outras vezes por isso. Acontecer tanto na tua vida, deixa isso pra lá. Não, filho, eu entendo que deve ser muito difícil isso que tu tá passando, né? Uma coisa que eu sempre digo pros pais, coloquem pros filhos que vocês também passaram. Eu também levei toco na minha adolescência, eu também levei fora. Mas olha, o pai acredita que você pode lidar com isso de uma outra maneira. Tu não precisa quebrar as coisas no quarto, tu não precisa se cortar, tu não precisa pensar em morrer. Porque isso faz parte da nossa vida. Então, eu vou estar aqui do teu lado para te ajudar, mas eu entendo que tu está sentindo e que nesse momento é difícil de você suportar, mas é possível. Então, vamos tentar buscar outra maneira. É aquele acolher, né? Aquele ouvir. É você ter um interesse genuíno pelo outro, a questão da empatia. E como é que eles podem desenvolver habilidades para lidar com essa desregulação emocional, né? Aí, Mara, entra um contexto bem profissional, porque muitas vezes é necessário até de internação, né? Dependendo do caso com essas crianças. Então, sozinhos, os pais já estão vendo essas tentativas de suicídio, eles já estão vendo a automutilação acontecendo. Isso assusta, então vão procurar, né, um profissional que possa qualificado, que tem experiências. Então, assim, tem inúmeras práticas que os pais podem receber orientação de como fazer. Essa questão da massagem que a gente estava vendo, né? Então, isso é bem interessante mesmo, porque a gente vai ativar hormônios que são interessantes, que vão facilitar essa ideia de pertencimento, de cuidado. Porém, é além disso, né? Então, esse adolescente, ele também vai precisar se reestruturar a nível cognitivo. Então, dentro desse contexto, busca um psicólogo, busca um psiquiatra, né? E aí tentar ver as teorias que possam estar sendo aplicadas. Hoje em dia, nesse trabalho de criança com problemas de... Crianças não só, né? Adolescentes, principalmente, com problemas de automutilação, existe uma teoria chamada DBT, que é a teoria comportamental dialética, né? Então, ela traz os princípios de desenvolver habilidades em grupo.
uma das habilidades é a prática de mindfulness, de atenção plena, de você voltar para si, de você regular as suas emoções, né? De você poder desenvolver de maneira mais assertiva a tua comunicação, né? Então, são um grupo de habilidades que nós temos profissionais treinados. Em todo o Brasil, aqui em Alagoas também, nós temos profissionais que trabalham com DBT, mas independente de ser DBT, porque é uma das práticas baseadas em evidência que mais, né, nós temos respostas efetivas para isso, mas a busca de um profissional que possa, de uma certa maneira, favorecer a essa compreensão, a fazer com que esse adolescente entenda que existem outras formas dele se regular, né? Então, uma das coisas que, às vezes, eu sinalizo para eles como uma dica, né, boba de podemos passar, é tentar segurar uma pedrinha de gelo. Sim. Né? Tenta segurar e esfria, né? Tá tão quente ali, a intensidade tá tão quente que tu diminui, aí tu segura uma pedrinha de gelo e tu vai trazer a dor para um outro lugar, que não é uma dor de se cortar, mas é uma dor que tu tá sentindo, né? Aquela queimadura ali. A gente só precisa ter cuidado, porque o que é que os adolescentes fazem? Eles participam de grupos na internet que ensinam isso a se acentuar. Então, o que foi que uma adolescente uma vez fez comigo? Eu comentando com ele dessa possibilidade de esfriar usando gelo, aí ele foi fazer um desafio. Aí ele colocou sal, colocou o gelo. O sal e segurou o gelo proporcionou uma queimadura na mão. Nossa. Então, depois entra todo o trabalho de novo. Fulano, não é o sal com gelo, é só o gelo. Né? Então, tem que ter cuidado como está fazendo isso. E uma outra coisa, até esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de desregulação para todo mundo, para adulto, para criança, para adolescente, eu sempre digo que a gente tem o nosso kit de necessaire na bolsa dos 5 sentidos. Como assim? Tente ver algo que favorece a tua visão e te acalma, te proporciona uma sensação de bem-estar. Então, coloca, sabe aquelas imagens que a gente já busca no celular? Sim. Ou então deixa na tela do teu computador. Enfim, podem ter fotografias, né, imagens que possam proporcionar isso. A nível de audição, faz playlist de músicas que acalmam, então você gosta de barulho de chuva, de barulho de mar, né? Olfato. Sente aquele cheirinho de casa de vó, de bolinho de chuva, né? Ou então de um perfume, de um hidratante, que você já vai estar também trabalhando a questão do tato, do contato, né? Ah, Nielke, mas eu não tenho tempo de fazer tanta coisa. Gente, pega um algodão, molha com água e passa no teu rosto, né? Vai sentindo isso, proporciona atenção plena. E o paladar, que eu digo que tenham cuidado, né? Mas nada melhor do que uma barrinha de chocolate, um tabletzinho pequenininho, vai proporcionar essa ideia de bem-estar, de serotonina. Então, o nosso kit 5 sentidos ajuda também a gente regular um pouco essa emoção. É algo que acontece no dia a dia, mas que é prático e a gente pode ter na bolsa. A gente já falou sobre isso, mas eu queria trazer também para esse tema, porque eu achei que é bem propício. O adolescente, ele não quer conversar com os pais, ele não quer conversar com nenhum adulto, ele só quer conversar com alguém que seja da idade dele, que entenda, né, ele. E aí a gente vê que às vezes alguns pais, eles recorrem aos amigos. Esses amigos, como é que eles podem ajudar esses adolescentes que estão passando por essa desregulação emocional? Entra naquilo que eu falei do contexto genuíno. Quando esses pais eles se colocam muito próximos dos filhos, essa barreira inicial pode acontecer, mas depois ela se firma. Sim. Quando é que ela não acontece de jeito nenhum e esses adolescentes sempre buscam isso fora? Porque eles nunca tiveram esses pais presentes de alguma forma fazendo isso. Mas digamos que seja uma dificuldade onde inicialmente eles não conseguem. Então a gente pode pedir para esses pais, conheçam os amigos dos filhos de vocês, porque pode ser, e que muitas vezes acontece, sim, esse adolescente faz um comportamento igual ao do filho dele. Esses pares não favorecem, né? E num contexto de automutilação, os adolescentes, principalmente com as questões das redes hoje, eles aprendem uns com os outros, eles trocam. Então é preciso a gente conhecer, identificar. Então eu sempre falo para os pais, conhece os amigos dos filhos de vocês, conhece os pais dos amigos dos filhos de vocês. Troca figurinhas, né? Conversa. Tem essa interação. Assiste série, vê alguma coisa. Recentemente eu recebi uma mãe com uma ideia de disforia de gênero da filha, né?
já ela tá na ideia de mudar de nome e tudo. Sim. E aí tava se automutilando. E eu falei pra essa mãe, você já assistiu a série dos 13 Porquês? Né? E aí ela falou, não sei nem o que é e tal, não sei o que. E fui conversando com ela. Eu falei, sugere pra tua filha assistir com ela? E aí ela disse, quando falou pra filha, a filha já tinha assistido. E a filha super topou. E aí elas foram assistindo os episódios e conversando. É uma forma de entrar no universo deles. Se aproximar, né? O que muitas vezes acontece é que, assim, os pais, diante das demandas de trabalho, acreditam que isso não é possível. Mas eu sempre digo, gente, vocês são as principais fontes de segurança. Você já falou até, inclusive, aqui, né? Isso que eu achei muito interessante, eu até reforcei com o pessoal. Os pais são os principais influenciadores dos filhos. E eu sempre digo, olha, vamos montar um canal do YouTube, vamos. E aí você é aquele mentor do teu filho e faz da melhor forma. É esse que é o caminho, né, Nelke? É responsividade, exigência e afeto, né? Mas sabendo que todos nós temos os nossos limites e os pais também têm os limites deles. Sim. Eles também precisam de ajuda muitas vezes porque sozinhos eles não conseguem, né? Isso mesmo. Qual é a mensagem, então, que fica sobre mais esse tema? Cuidar é essencial, mas a gente precisa também conhecer até onde a gente consegue ir, porque às vezes o cuidar do outro precisa que você cuide de si primeiro. Então os pais estão preocupados em como cuidar desses filhos que estão desregulados emocionalmente, Sim. mas eles precisam primeiro cuidar de si. E aí vem de novo a analogia da máscara de oxigênio, né? Coloca a máscara primeiro em você para poder cuidar do outro. Pois é. E aí, se você nesse processo também, né, perceber que você precisa de ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, também buscar ajuda, né? Sim. Porque é quando a gente está bem que a gente consegue cuidar também do outro. Verdade. Linda, maravilhosa. Quem quiser saber mais, como é que pode fazer? Pode entrar no Piscine Elke Nóbrega e aí a gente pode trocar várias informações. Vou ter um prazer em auxiliar as pessoas que tiverem dúvida. Tem filho adolescente, né? Tá passando aí por esse momento. Os próximos temas daqui da nossa série de entrevistas sobre o que é preciso saber para cuidar dos filhos, eles vão ser muito importantes e interessantes para a gente também conseguir entender um pouquinho desse universo aí da adolescência. Então, se você quiser saber mais, já começa lá a seguir a Aniel, que está no Instagram. Participa, né, lá com ela, manda sua dúvida que a gente sim vai trazer aqui para responder no Bem Assim, compartilhar com outros pais, com outras mães que também nos acompanham. Obrigada. Eu agradeço. Bom dia, viu, meu amor? E ó, você que tá ligadinho com a gente, não vai sair daí não, porque para fechar o Bem Assim dessa terça-feira, nós vamos falar no final do BBB, que acontece hoje mais tarde. Já, não sai daí não.